Minha secretária não agenda. Fala, doutor! Fala, doutora! Pelo amor de Deus, escute esse vídeo com atenção. A sua secretária é responsável por 100% do seu faturamento. Preste atenção nesta frase, nesta sentença, nessa verdade. Se você não tiver uma secretária boa, que converte de verdade, não adianta, os seus pacientes vão te procurar, vão ter uma péssima experiência no seu atendimento e não evoluirão para consultas e, consequentemente, para cirurgias, procedimentos quando indicado. Nós temos que ter muita atenção, doutor, doutora, com a secretária. Ela é uma peça-chave. É como se fosse o meio de campo do seu time. Você é o atacante, mas quem passa a bola para você é a secretária. Se a sua secretária não tem um padrão de atendimento, não tem treinamento, não utiliza scripts persuasivos, não tem uma metodologia, uma sequência lógica, uma cadência de atendimento para melhorar sua conversão, me explica como é que você quer agendar, doutor, doutora. A secretária é muito importante. Sim, ela não deve ser sua inimiga, ela deve ser sua aliada. Inclusive, aqui no Millions, nós não gostamos de trabalhar puramente com secretárias. Nós preferimos, gostamos, trabalhar com vendedores, porque eles vão performar muito melhor, via de regra, em atendimentos de alta persuasão, focando na parte de venda, de gerar atendimento para você, agendamentos, consultas, do que, obviamente, alguém que só foi treinada para confirmar. E vou te falar a verdade, no mundo de hoje, se for só uma secretária básica, é mais praticável você plugar uma IA, uma inteligência artificial no seu atendimento. Porque se é uma secretária que só confirma, só responde o básico, ela não agrega valor para o seu atendimento. E aí eu vou te perguntar, doutor, doutora, você fez quantos anos de formação, quantos anos de residência, quantos anos de especialização? Vale a pena colocar toda a sua carreira, todo o seu resultado na mão de alguém que vai atender os seus pacientes de maneira mediana, com baixo nível de performance, ou vale a pena colocar um fenômeno, ou no mínimo treinar, dar possibilidades dessa pessoa se destacar? Sim, as pessoas melhoram muito com o treino, isso é padrão em qualquer empresa. Quem não é treinado não entrega geralmente um resultado de performance. Existem sim secretárias ótimas, excelentes, que são um fenômeno, porém essas são raríssimas. Você bem sabe que no geral elas têm um perfil mais mediano de entrega. Então, quando você empodera, dá força para essas secretárias com ferramentas, scripts, metodologia, técnica de venda, ela dispara de agendar. Porque afinal, a demanda, mesmo que ela não exista, ela pode ser gerada com tráfego pago, com marketing, campanhas, mas de nada adianta chegar em 1000 leads no seu WhatsApp classe A, prontos para comprar, qualificados, super querendo agendar com você, ansiosos pelo seu atendimento, se o atendimento da secretária é mediano. O seu dinheiro, o seu faturamento, ele escorre pelo ralo, ele vai embora junto com o seu paciente. Então, treinar uma secretária é a chave para um bom desempenho. Agora, é claro que a secretária, ela é um dos pilares. Então, eu preciso do branding perfeito, do posicionamento perfeito, do tráfego pago perfeito para os agendamentos e o faturamento também ser perfeito. Não adianta colocar uma secretária meia boca de centavos querendo um resultado de milhões. E aí você diz, ah, mas a minha não tem salvação. 90% tem. Então eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual foi a última vez, se é que você já fez isso, que você olhou o WhatsApp da sua secretária? Que você escolheu ali 10 conversas que sejam para fazer uma espécie de blitz de padrão de atendimento. Eu fico pasmo quando eu converso com os médicos, nossos clientes, quando eles vão entrar pro Millions e eu descubro que eles nunca olharam a qualidade do atendimento da secretária. Eles têm uma percepção. Ah, eu acho que é bom, eu acho que é médio, eu acho que é fraco, mas poucos entram para entender como que ela está conversando. Faça esse exercício. Pegue o WhatsApp da secretária, abra, mas abra sentado, igual eu estou aqui, para você não desmaiar de desgosto de uma hora para outra. Porque, no geral, quando elas não têm direcionamento, existe um grande problema de atendimento. E aí você, meu Deus, isso aqui poderia ter virado uma cirurgia, nossa, esse paciente tinha muita indicação, era só vir que convertia, e você vai ver o dinheiro totalmente na mesa, passando pelo seu nariz. Sim, tem muito dinheiro na mesa com o atendimento da sua secretária. E não existe atendimento perfeito. Até mesmo os nossos
sempre podem melhorar. A gente sempre pode trazer um exercício de crescimento para a secretária, para o time, para a equipe, principalmente fazendo conversas one-to-one, dando feedback e mostrando, por exemplo, olha, nesse atendimento você foi por esse caminho, passou preço antes de gerar valor, olha, nesse atendimento o lead te perguntou uma coisa e você respondeu outra, olha, nesse aqui você demorou X tempo para responder, por que não respondeu imediato? Então, dentro desse contexto, a gente vai ganhando skill, né, de persuasão, de atendimento, a gente ganha corpo, músculo na parte comercial e, obviamente, isso se reflete em um grande aumento de faturamento no fim do mês ou na outra ponta, porque o seu time está afinado como uma boa orquestra. Então, não me adianta colocar uma secretária mediana, mequetrefe e querer um resultado de milhões. E não adianta culpá-la que ela é ruim se você não deu o mínimo de capacitação ou não soube selecionar ou não tem a técnica necessária para selecionar uma secretária de alto nível. Inclusive, para os clientes do Millions, quando eles não têm a secretária ou desejam trocar, a gente que faz a seleção com o método correto, estruturas de RH, de recursos humanos, com testes psicológicos, testes de persuasão, testes de linguagem. Nenhuma secretária passa aqui sem a gente entender o padrão que ela tem. E eu vou te dar uma dica. Quer aprender a contratar uma secretária? Vou dar aqui uma dica básica que já elimina 80% dos problemas. Primeiro, quando você for selecionar uma secretária, além do currículo, você deve fazer perguntas escritas. Envie um e-mail ou WhatsApp e peça para ela responder ortograficamente, digitando. Porque aí você consegue ver como que ela escreve, a ortografia, se ela se porta bem, se ela transita bem com as palavras, qual a riqueza do vocabulário. Se ela deu certo nesse teste, se você gostou da escrita, da linguagem, da riqueza de vocabulário, é a hora do teste 2, o teste do telefone. Ligue e bata um papo com essa secretária, porque não basta ela ser boa em fluidez ortográfica, textual, ela tem que ser boa em fluidez verbal, porque ela também atenderá pacientes por telefone, diretamente na clínica, ou por áudio no WhatsApp. Então você vai entender como que é o traquejo, a linguagem, a riqueza do vocabulário, o quão persuasivo ou impositivo é a fala dessa secretária, o tom de voz, se te agrada, se ela é educada, se ela fala com a concordância verbal correta. Toda essa estrutura é importante. Depois disso, aí sim você pode aplicar testes de competência. Se você aplicar um teste rápido, pega o currículo da sua secretária, manda 3, 4 perguntas específicas em texto, deixa ela responder. Depois você liga, gostei muito, queria bater um papo com você, e aí você faz mais umas 2, 3 perguntas aleatórias, principalmente sobre experiência de vendas, atendimento ao público. Você vai entender como que ela conversa, como que ela flui verbalmente. Depois disso você fala, ok, vamos marcar uma entrevista. E aí você pode conversar à vontade com ela ou aplicar algum teste psicológico para tomar a sua decisão. Agora, se você marca entrevista com uma secretária e não faz minimamente um teste ortográfico e um teste de fluidez verbal, já começa tudo errado, doutor, doutora. Se ela escreve errado, fala errado, será impossível agendar e ter um resultado de alto nível. Não gaste seu tempo indo para entrevistas com secretária sem entender se minimamente ela escreve bem e fala bem, porque não adianta fazer as mesmas coisas todas as vezes, manda uma secretária embora, manda outra embora, e manda outra embora, e manda outra embora, e você acha que o problema é a secretária? O problema é o seu processo seletivo, é a maneira como você contrata essa profissional, e isso se aplica não só para a secretária, qualquer outro profissionais da clínica ou de qualquer empresa. Essa é uma estrutura correta, contrata-se melhor para se crescer mais. Uma contratação mal feita traz resultados ruins. E a outra dica é, fiz tudo, foi perfeito, o teste foi incrível, eu adorei, mas na hora ali de fato do resultado, vamos ver, não funcionou, demita rápido. Para que você vai ficar tentando treinar uma pessoa intreinável, né, dentro da sua perspectiva, da sua metodologia? Então preste atenção, doutor, doutora, contrate bem a sua secretária, treine bem a sua secretária e veja os seus resultados dispararem.